Olá pessoal, vamos dar continuidade à parte de sistemas lineares invariantes no tempo e vamos falar hoje, continuar, né, falando sobre convolução. Eu vou mostrar mais alguns exemplos de convolução. Então nós tínhamos feito um exemplo anterior, que foi este exemplo aqui. Nesse exemplo a gente mostrou duas funções retangulares e calculou a convolução dessas duas funções. Agora a gente vai ver um outro exemplo, que é esse exemplo de ter duas exponenciais causais e a ideia é calcular a convolução entre uma exponencial e outra exponencial. Aqui eu estou chamando de x de t e h de t. Então nós vamos fazer isso na lousa para ficar mais interessante. Bom, nesse caso aqui nós temos duas funções, né, exponenciais. São causais, o x de t é exponencial de e elevado a menos t para t maior que zero, e h de t é a exponencial de e elevado a 2t, então ela decai mais rapidamente, e elevado a menos 2t, também causal para t maior que zero. Então nós temos dois sinais causais e a gente quer fazer o cálculo da convolução entre esses dois sinais, que é dada, né, a convolução pela integral, nunca é demais lembrar, x de tal, então vai ser transformado h de t menos tal de tal. Aqui ficou fora do enquadramento, deixa eu só reescrever. Integral de menos a mais infinito, x de tal, h de t menos tal de tal. Então, o que a gente quer é calcular esta expressão usando essas duas funções. Então, no algoritmo, a primeira coisa que a gente faz é transformar os eixos para tal. Então, vou só apagar aqui, ó. Aqui vai ser tal, quando eu transformo o eixo para tal, isso aqui vai ser elevado a menos tal, e o eixo horizontal vai ser transferido para tal. Mesma coisa com h de t. Então, a primeira coisa é substituir os eixos para transformar em tal. A segunda coisa é, vamos escolher uma função, ou x ou h, para rebater e deslocar para um t qualquer. No caso aqui eu vou seguir a expressão, então h de t menos tal, eu vou obter h de t menos tal a partir de h de tal. A primeira coisa é, rebate-se a função, então tudo que é positivo vira negativo, tudo que é negativo vira positivo, e mantém-se o valor no ponto zero. Então a função h de tal rebatida, ela seria isso aqui, daria h de menos tal, elevado a menos 2 tal. Na verdade é elevado a mais 2 tal, né? Já que eu estou fazendo tal rebatida. Quando tal tende para menos infinito, isso aqui tende para zero. Bom, e para obter h de t menos tal, eu simplesmente desloco para um t qualquer. Então, é sempre bom você começar de menos infinito e andando com o t até chegar a t mais infinito, porque você observa quais são os comportamentos que estão envolvidos no cálculo da convolução. Então, eu vou deslocar esse h de menos tal para um t qualquer negativo à esquerda. Mas eu vou chamar de h de t menos tal. Então, ó, para um t qualquer, eu vou ter esta função, e de t menos mais 2 tal. Eu vou apagar isso aqui para a gente substituir na expressão correta, para não confundir vocês. Então, essa é a função h de t menos tal.
no eixo tal. No eixo tal. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu agora pego esta função e vou avaliar o produto dela com esta aqui para todos os t's possíveis e calcular a integral sobre esse produto. Então, o primeiro caso que a gente vê, o primeiro caso é para quando t é menor que zero, que é esse caso aqui mostrado na figura. Neste caso aqui, quando t é menor que zero, eu tenho as duas funções, eu vou plotar as duas funções juntas no mesmo gráfico. Portanto, eu teria a função x de tal, partindo de 1, e a função h de t menos tal, que seria essa função em preto aqui. O produto das duas vai dar nulo para o valor de t. Enquanto t não chegar em zero, o produto é nulo, porque acima de t, h de t menos tal é zero, e abaixo de zero, x de tal é zero. Portanto, para este caso, a integral é nula e, portanto, a convolução entre os dois sinais é zero para t menor que zero. Tá? Agora vamos ver os demais casos em que eu vou deslocar t para outros valores. Então, eu vou ter este novo gráfico e eu desloquei o valor de t, eu desloquei a função h de t menos tal para um valor de t maior que zero. Então, neste caso, vou ter para o segundo caso, que seria para t maior ou igual a zero, a minha convolução vai ser, pela definição, a integral de menos a mais infinito de x de tal, h de t menos tal, de tal, mas h de t menos tal só tem valores diferentes de zero até t. Então, a integral se resume entre menos infinito a t de x de tal. Quem é x de tal entre menos infinito e t? É o próprio e elevado a menos tal. E quem é h de t menos tal? Ó, só lembrando, tá? H de t era e elevado a menos 2t para t maior que zero. E, portanto, h de t menos tal é elevado a menos 2t menos tal. Então, eu vou pegar essa função, substituir aqui em h de t menos tal. É elevado a menos 2t menos tal de tal. Bom, rearranjando a equação aqui, só reescrever ela aqui, para ter mais espaço. Rearranjando os termos, nós temos, vou ter aqui, ó, e elevado a menos tal, e elevado a mais 2 tal. Então vai ficar 2 tal, menos tal, vai ficar tal. E e elevado a menos 2t. Como a integração é em tal, eu vou tirar o e elevado a menos 2t. Vou ficar com a integral de menos infinito a t, e e elevado a menos tal, a mais tal, desculpe, de tal. Vai ficar mais 2 tal, menos tal, vai ficar tal. E, portanto, eu vou ter e elevado a menos 2t multiplicado por e elevado a tal, quando eu avalio tal entre menos infinito e t. Isso aqui, só lembrando, é o y de t. Então vai ser, ó, quando tal for menos infinito, isso aqui vai tender para 1. Eu vou ter menos 2t e elevado a t menos 1, que é quando tal tender para menos infinito. Arranjando, então, não vou deixar assim. Então eu vou ter uma função que é produto rearranjar, né? E elevado a menos t menos e elevado a menos 2t. Isso aqui é para o caso em que t é maior ou igual a zero.
para o caso em que t é maior ou igual a zero. Então, observe que, neste caso aqui, ó, para qualquer t, não interessa t, em que t eu vou avaliar, esse mesmo procedimento vai ser executado e eu vou obter a mesma expressão para qualquer t maior ou igual a zero. Então, eu só tenho dois casos a serem analisados. O primeiro, t menor que zero, e o segundo, t maior ou igual a zero. E, portanto, o resultado final da minha convolução será y de t igual a zero, para t menor que zero, e e elevado a menos t menos e elevado a menos 2t para t maior ou igual a zero. Então, como eu tenho um valor para t menor que zero, que é zero, e um valor para t maior ou igual a zero, eu posso reescrever a equação de uma forma mais compacta, desse jeito aqui, ó. Por quê? Quando eu multiplico um sinal por uma u de t, eu transformo esse sinal em um sinal causal, que é o caso do y de t. Então, uma coisa importante aqui é que, ó, eu convoluí dois sinais causais. Deixa eu voltar na expressão, lá no slide. Então, eu convoluí dois sinais causais, são esses dois sinais aqui, e o resultado foi também um sinal causal. Isso não é por acaso, né? Então, a convolução entre dois sinais causais vai sempre dar um sinal causal, certo? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, que seria este caso aqui, ó. É uma função quadrada, né, de duração 4, ou seja, entre menos 2 e 2, função retangular, e uma reta, um pedaço de reta, segmento de reta entre 0 e 2, né, que é h de t. E eu quero calcular a convolução entre esses dois sinais. Então, vamos fazer novamente a convolução usando a lousa. Então, aqui nós temos, como a função x é ímpar, rebater a função x, é par, rebater a função x equivale a obter ela própria. Então, x de tal vai ser igual a x de menos tal. Então, está aqui a própria função, já que ela é ímpar. E eu escolhi rebater x por ela ter essa simetria par. Eu não preciso, então, transformá-la em outra função. E o que eu vou calcular, então, ó, usando a propriedade da comutatividade da convolução, é a convolução entre h e x, e, portanto, x vai ser a função que vai ser rebatida e deslocada. Nós, então, temos que deslocar a função x para todos os valores de t possíveis. Então, o primeiro caso mais óbvio é o caso em que elas não têm sobreposição. Então, o primeiro caso em que elas não têm sobreposição é o caso em que essa função é deslocada para a esquerda, abaixo de zero. Então, quando eu deslocar isso aqui para um valor t qualquer, eu vou ter t menos 2, né? T menos 2, t mais 2 referente a esse t. Enquanto este ponto aqui, ó, não chegar em zero, que é o valor aqui, as duas funções não se sobrepõem e, portanto, o produto entre elas é zero. Então, ou seja, enquanto este ponto for menor que zero, então, o primeiro caso é para t mais 2 menor que zero, o que implica em t menor que menos 2. Então, para t menor que menos 2, a convolução é nula porque as funções não se sobrepõem e, portanto, só reescrever aqui, ó, h de tal, x de t menos tal, de tal. Então, como as funções não se sobrepõem, o produto entre elas, entre h de tal e x de t menos tal para o t mais 2 menor que zero, esse produto é nulo e, portanto, a convolução é nula. Esse é o primeiro caso. Então, é só um detalhe aqui, ó. Veja que o tamanho dessa função aqui é 4. E o tamanho, né, que a gente chama de suporte dessa função aqui, é 2. Então, em algum momento, esta função vai estar toda dentro quando eu começar a deslocar. Então, eu vou ter alguns casos, né? Então, vamos ver o segundo caso. Então, o segundo caso
é o caso que está desenhado na figura, em que esse ponto t mais 2, ele passou de zero, passou do zero, mas ele ainda não chegou no 2. Então, nesse caso aqui, existe um intervalo de sobreposição entre as funções. Então, esse intervalo de sobreposição é o intervalo entre 0 e t mais 2, que eu quero calcular. Ou seja, qual o caso que eu quero calcular? É quando t mais 2 é maior que 0, ou seja, quando t é maior que menos 2, mas t mais 2 é menor que 2, ou seja, t menor que 0. Então, eu tenho os casos, reescrevendo isso aqui de uma maneira única, posso colocar aqui maior ou igual, t menor que 0. Então, nesse intervalo aqui, ou seja, quando esse ponto passou do 0, mas não chegou no 2, eu tenho este comportamento aqui de um produto entre a função h de tal e a função x de t menos tal. Então, eu vou ter aqui a minha convolução, vai ser dada pela integral entre menos e mais infinito, né? A definição x de t, como a gente fez ao contrário, h de t de tal, x de t menos tal, de tal. Mas as funções só se sobrepõem no intervalo entre 0 e t mais 2. Fora disso é nulo. Então, só preciso considerar o intervalo entre 0 e t mais 2. H de tal nesse intervalo é uma reta, né? Vamos só fazer aqui, H de tal, fazer com H de t, depois a gente substitui. H de t seria essa função aqui, né? Isso aqui é a equação de uma reta que cruza o eixo y em 2 e que é nulo em t igual a 2. Ou seja, neste caso aqui, a equação da reta é uma reta decrescente, né? Então, menos t mais 2 seria a reta inteira. Só que isso aqui ela só vai valer entre 0 e 2. Fora deste intervalo, a função é nula. Então, nós vamos considerar que no intervalo entre 0 e 2, a função vale menos t mais 2. Tá? Então, eu vou apagar aqui só para a gente ter espaço para escrever. Então, h de t, vou só escrever aqui. Deixa lá, é menos t mais 2. Bom, então, quanto vale h de tal entre 0 e t mais 2? Vai valer t tal, né? Porque h de t, vou escrever aqui para não esquecer. H de t é menos t mais 2, no intervalo entre 0 e 2. Então, h de tal, é só substituir t por tal, vai ficar menos tal mais 2, que multiplica x de t menos tal no intervalo entre 0 e t mais 2. Quem é x de t menos tal no intervalo entre 0 e t mais 2? É 3, que é esse valor aqui, em cima. Então, vale 3 de tal, que é o que eu quero. Então, aqui eu vou ter, a integral entre 0 menos a integral entre 0 e t mais 2 de 3 tal, de tal, mais 6 vezes a integral entre 0 e t mais 2 de tal. Isso aqui vai dar, aqui vai ficar 3 tal ao quadrado sobre 2 entre 0 e t mais 2, e aqui menos, né? E aqui vai ficar 6 tal entre 0 e t mais 2. Fazendo esse cálculo aí, não vou fazer tudo não, isso aqui dá como resposta y de t igual a 3, menos 3, menos 3t ao quadrado sobre 2 mais 6. Essa é a resposta para t aqui em cima. Isso é a convolução quando t está neste intervalo aqui. Então, para este intervalo, convolução y de t dá isso aqui, que é uma parábola, né? Enquanto
este ponto não chegar em 2, isso aqui é válido, que é o segundo caso. Agora vamos considerar o terceiro caso. O terceiro caso é quando este ponto chegar aqui, o que vai acontecer. Então, neste caso, ó, nós temos esse gráfico para quando o ponto t mais 2 passou do ponto 2, no entanto, o ponto t menos 2 ainda não chegou em zero. Lembre-se que isso aqui tem dimensão, extensão de 4, né? E aqui a gente tem extensão de 2. Então, existe a possibilidade de toda a função h de tal estar inserida no intervalo da função x de t menos tal deslocada, que é t menos tal. Bom, então nesse caso aqui, ó, todo esse intervalo aqui é o intervalo em que as funções se sobrepõem. Então, que caso então é esse? É o terceiro caso em que eu tenho para t mais 2 maior que 2 e t menos 2 ainda menor que 0. Ou seja, isso aqui dá t maior que 0 e t menor que 2. Não, peraí, desculpe. T maior que 0, tá certo. 0, eu tinha feito entre menos 2 e 2, e 0, tá, ok. Então, aqui, reescrevendo esses dois casos aqui, eu tenho 0 menor que t, menor que 2. Então, neste intervalo aqui, ó, o que é que eu vou ter neste intervalo? Novamente, reescrever a integral de convolução, x de t menos tal, d tal. Aí aqui eu vou ter, ó, as funções só se sobrepõem entre 0 e 2. Então, a integral vai se limitar a entre 0 e 2. H de tal, nesse caso, é o menos tal mais 2. Menos tal mais 2. E x de t menos tal, neste intervalo, vale 3. 3 de tal. Então, eu vou ter os mesmos casos anteriores, que vai ser menos 3 tal ao quadrado sobre 2 entre 0 e 2. Mais 6 integral, tá logo aqui, mais 6 tal entre 0 e 2. Então isso aqui vai me dar um valor, deixa eu olhar aqui, pronto, calculando aqui vai dar 6, tá? E é uma constante como era de se esperar, porque enquanto este ponto não chegar no zero, e enquanto, exatamente, toda a função h ela vai estar sobreposta pela função x. Não interessa o valor de t que eu desloque, o produto vai se manter fixo e, portanto, eu tenho uma constante. Tá? Então, isso vale para este intervalo. Qual é este intervalo? É t mais 2 maior que 2 e t menos 2 menor que 0. Lembre-se que eu estou deslocando, né, para todos os valores, de menos infinito até mais infinito, para todos os valores de deslocamento t. Só que em alguns casos esses valores eles são comuns, em alguns intervalos de tempo. Bom, o quarto caso é o caso em que isso continua sendo maior que 2 e este ponto aqui vai ser deslocado até chegar em 0 a partir de 0. Tá? Então eu tenho mais um caso. O quarto caso, portanto, ó, é o caso em que o ponto t menos 2 passou do ponto 0, mas ainda não chegou no ponto 2. Ou seja, reescrevendo, t menos 2 é maior que 0, o que implica t ser maior que 2, mais t menos 2 é menor que 2, o que implica t menor que 4. Então, no intervalo 2 entre 2 e 4, só relembrando, né, pessoal? Tanto faz eu usar maior quanto maior ou igual, porque a convolução ela tem essa propriedade de não ter uma quebra abrupta na convolução, tá? Ou seja, uma descontinuidade.
Então, neste intervalo aqui, ó, que é o intervalo que este ponto passou do zero, mas não chegou no 2, ou seja, t menos 2 é maior que zero e t menos 2 é menor que 2, eu vou ter esta situação aqui, ó. Só neste intervalo de tempo é que eu tenho as duas funções não se sobrepondo. Nos demais intervalos, o produto é nulo, né? Então, eu vou limitar a minha integração entre t menos 2 e 2 de quem? De h de tal, que é menos tal mais 2, x de t menos tal nesse intervalo que continua valendo 3 de tal. Então, novamente eu tenho menos 3 tal ao quadrado sobre 2 entre t menos 2 e 2, mais 6 tal entre t menos 2 e 2. Então, resolvendo isso aí, nós temos tá errado na apostila essa parte. Bom, resolvendo isso aqui, nós temos y de t igual a menos 3 t ao quadrado. Tá tudo errado na apostila, viu, pessoal? Vou corrigir. Y de t igual a menos 3t ao quadrado sobre 2 menos 12t mais 24. Então, neste intervalo entre 2 e 4 de t, ou seja, esse ponto, estou deslocando a função e esse ponto é maior que 0 e menor que 2, eu tenho este resultado para a equação. Por fim, quando este ponto chegar em 2 e passar dele, né, ou seja, eu vou fazer aqui para economizar espaço. Então, o último caso, que é o quinto caso, é o caso em que t menos 2 é maior que 2, ou seja, t maior que 4. Quando t é maior que 4, nós vamos ter um gráfico que é mais ou menos assim. T menos 2, t mais 2 e tal. Ou seja, neste caso, as funções não irão se sobrepor, né, porque elas não fazem parte do mesmo intervalo, portanto, o valor da convolução é nulo neste intervalo t maior que 4. Então, colocando tudo em uma única tela, só um minutinho. Então, está aqui o resultado. Eu tinha colocado negativo aqui anteriormente, está errado, né? Porque o intervalo de integração inicial é t menos 2, então ficaria menos 3t ao quadrado, e aí 3 tal ao quadrado, e aí esse t menos 2 ele vira positivo aqui, tá? Por conta do sinal negativo do tal. Então aqui eu tinha colocado o sinal negativo, mas está errado. Esse gráfico aí, ó, é um sinal desse tipo aqui. Deixa eu só desenhar aqui. Então, y de t seria 0 para t menor que 2, que é menor que menos 2. Aí vai ser uma parábola com concavidade para baixo, né? Ó, parábola com concavidade para baixo. Entre 0 e 2 é uma constante de 6. Valor constante, e depois uma parábola com cavidade para baixo entre 0 e 4. Então, uma parábola com concavidade para cima entre 0 e 4, chegando em 0 para t igual a 4. Então, esse seria o gráfico da função y de t, o sinal de saída. Se você observar, y de t é um sinal não causal, né? Porque ele tem valores diferentes de 0 para t menor que 0. Bom, com isso, a gente mostra o último exemplo de convolução, e no vídeo seguinte nós vamos ver como a gente pode
obter algumas propriedades dos sinais dos sistemas lineares invariantes no tempo a partir da resposta ao impulso do sistema. Então é isso por hoje, até o próximo vídeo.